Reformulação é a palavra que circula dentro do Flamengo para esse ano de 2024 que se aproxima. O Flamengo que foi um desastre nessa temporada e a diretoria quer reformular o elenco. Algumas peças que já estão no Flamengo há muito tempo vão sair do clube, eu vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre o Pedro. O Flamengo já definiu a situação do jogador, até porque o Zenit tem interesse no jogador e eu vou estar falando sobre isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Lembrando, com você esse canal chega em lugares altos. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Então é totalmente de graça você curtir e se inscrever no canal. Gente, começar falando sobre o Flamengo procurar um estádio para mandar o seu jogo contra o Atlético Paranaense. Flamengo que vai jogar contra o Internacional, mas ainda vai ter um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo vai mandar esse jogo, mas não vai ter o Maracanã. O Maracanã vai ser preservado para a final contra o São Paulo. O Maracanã que vem sofrendo, gente. O que vem acontecendo no Maracanã é uma bizarrice, é uma patifaria muito grande, porque Flamengo e Fluminense vem mandando no Maracanã desde antes da pandemia, essa é a realidade. E na pandemia se manteram mandando no Maracanã, mantendo os custos, os gastos ali que não eram baratos, não são baratos, mas na pandemia piorou porque não tinha a renda de público para poder pagar os custos do Maracanã. E Flamengo e Fluminense continuaram pagando. Agora vem o Vasco e quer jogar, quer alugar como se fosse um salão de festa. Chegar e ir na justiça pedir uma liminar, pedir alguma coisa na justiça e ganhar essa liminar para jogar e detonar o gramado ainda mais, gente. Já temos Flamengo e Fluminense jogando bastante dentro do gramado do Maracanã, que não é legal porque é muitos jogos que tem no Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Para um time já fica difícil, já não dá para manter tanto ali o gramado em um ótimo estado. Agora, Flamengo e Fluminense ainda entra o Vasco de intruso. O Flamengo procurou ali o Mané Garrincha, mas o estádio do Mané Garrincha está ruim também, o gramado. Procurou a diretoria do Corinthians para poder mandar o seu jogo para lá. A diretoria do Corinthians ainda não respondeu. E a opção mais promissora para o Flamengo conseguir mandar o seu jogo contra o Atlético Paranaense é a do estádio Kleber Andrade, lá no Espírito Santo, gente. O Flamengo entrou em contato com a diretoria desse estádio, no caso a direção, e eles deram sinal verde para o Flamengo mandar o seu jogo para lá. Acontece que é uma vergonha o Flamengo ser um clube tão grande, um clube bilionário, e não ter um estádio próprio e ficar dependendo ali do Maracanã, com um monte de gente brigando para jogar no Maracanã, um monte de empresa querendo transformar o Maracanã em estádio de festa. A 777 quer fazer isso. Ela tem um interesse maior no Maracanã, não para o Vasco jogar ou algo esportivo, eles querem mandar eventos para o Maracanã. Isso é que uma SAF faz, a SAF só visa a parte financeira. Então espero que o Flamengo consiga aí ganhar na justiça mais vezes contra o Vasco, para o Vasco não conseguir mandar seus jogos para o Maracanã e que a gente consiga ter o Maracanã em ótimo estado. Mas eu acho difícil, acho muito difícil enquanto tiver mais de um time no Maracanã. E continuando nesse assunto de Maracanã, o Flamengo foi punido pela Conmebol pelo mau estado do gramado. O gramado do Maracanã foi classificado pela Conmebol como o pior gramado da competição. O Flamengo foi punido pela Conmebol em R$50 mil por conta das linhas estarem fora do padrão e também por conta de sinalizadores. Bombas, que a torcida também joga bomba no estádio. Gente, uma loucura. Uma bagunça muito grande envolvendo o estádio do Maracanã. E sempre o Flamengo é prejudicado esportivamente, é prejudicado porque tem que mandar seus jogos para outro estado. A torcida do Flamengo do Rio de Janeiro é mais prejudicada ainda, porque a gente não tem como ir no estádio ver o jogo, porque tem que fazer uma viagem para Brasília, tem que fazer uma viagem para o Espírito Santo, e é muito caro. Então isso prejudica a torcida local do Flamengo. Mas o Flamengo tem torcida no Brasil inteiro, né? Então isso já tranquiliza um pouco a situação do Mengão. Gente, fala sobre o Felipe Luiz. A informação da Raíssa Simplício é que o Flamengo já definiu o futuro do jogador e não irá renovar o contrato dele. Por mais que ele queira muito renovar o contrato com o Flamengo, é um jogador que fez história, jogador emblemático de 2019, se manteve jogando bem por bastante tempo, mas hoje com 38 anos ele não rende mais o esperado e isso prejudica muito esportivamente. Os últimos gols que o Flamengo vem tomando, ou
situações que envolvem falta, pênalti, foram tudo em cima do Felipe Luiz. E isso prejudica o Flamengo, prejudica o resultado. O jogo contra o Curitiba, o Felipe Luiz foi marcar o jogador do Curitiba e acabou derrubando ele dentro da área e foi pênalti. A gente quase empatou aquele jogo, mas no finalzinho o Gerson conseguiu ali aquele gol bonito. Então, isso prejudica muito. O Flamengo não vai renovar com ele e a palavra que circula dentro do Flamengo, entre a diretoria, é reformulação. O Flamengo quer negociar jogadores que ainda têm contrato, porém não rendem no Flamengo, e não vai renovar com jogadores que já têm idade e estão no clube há muito tempo. O Flamengo não tem interesse em continuar com Felipe Luiz, né, como já citei aqui. Rodrigo Caio, o Flamengo também não pretende renovar. É um zagueiro novo, acabou de completar 30 anos agora, sim. Porém, o seu histórico de lesão não permite com que ele tenha uma sequência de jogos pelo Flamengo e isso prejudica muito. Outro jogador que o Flamengo também não quer seguir é o Davi Luiz. O Davi Luiz teve o seu contrato renovado. Não sei se foi nesse mês de temporada agora, ou se é renovado ao final da temporada, porque eu vi notícias falando que o Flamengo ainda pode convencer o jogador a voltar atrás. E o Flamengo fez essa proposta dele não querer jogar, dele não estar nos planos do clube para a próxima temporada, de ter uma rescisão ali amigável, e o jogador ainda não respondeu ao Flamengo, porque o foco ainda dos jogadores é essa temporada. Mas a diretoria tem que estar com o pensamento na próxima temporada, porque essa temporada aqui não foi pensada na temporada passada. Se em 2022 a diretoria tivesse pensado, nossa, vamos fazer aqui um plano esportivo para 2023, vamos aqui definir as coisas certinhas para as coisas acontecerem novamente, para vir os títulos, para vir tudo aquilo que a gente almeja para esse ano, não teve, gente. Teve a diretoria mandando o Dorival embora. No caso, o contrato do Dorival acabou, mas a diretoria não quis renovar. Para mim, isso foi virar as costas para ele, né? A diretoria falou que iria renovar com o treinador e não renovou. Não se planejou para 2023 e passou as vergonhas que vem passando. Então a reformulação vai ser totalmente necessária dentro do Flamengo, gente. Até para esses jogadores que ainda rendem. Alguns jogadores que rendem, você tem que ali pensar. O Everton Ribeiro, um exemplo desses aí. O Everton Ribeiro ele ainda rende no Flamengo, mas não rende aquilo que ele rendeu há anos atrás. E é normal. Se for renovar com o Everton Ribeiro, que ainda não aconteceu, tem que ser uma redução salarial. O Flamengo precisa agilizar a situação do Bruno Henrique, gente. O Bruno Henrique sim precisa de uma valorização, precisa de uma renovação rápida, porque a janela está aberta, gente. A janela para sair jogadores ainda está aberta. Então, o Flamengo é muito lento em algumas coisas que já poderia estar agindo. O Bruno Henrique já provou em poucos jogos que fez esse ano, já provou que merece mais 1 ou 2 anos de contrato no Flamengo. Essa é a minha opinião, mas não é só a minha opinião. É a opinião de você que está assistindo, é a opinião de muita gente dentro da diretoria, porque a diretoria não é só aqueles que dão a canetada, a diretoria é muito grande, é muito ampla, e essa é a opinião de 90% das pessoas que acompanham esse clube. Então o Bruno Henrique precisa ter o seu contrato renovado o quanto antes dentro do Flamengo. Falar sobre o Pedro, gente, o Flamengo já definiu o futuro do jogador, o Zenit que demonstrou interesse em contratar o jogador, lembrando que, como eu falei, a janela ainda está aberta, os jogadores do Flamengo ainda podem sair, podem ser negociados, e gente, o Flamengo já decidiu que não vai facilitar para o Zenit. Lembrando que o Zenit não facilitou pra gente em nenhum momento quando o Flamengo queria contratar Claudinho e o Wendel. Eles não facilitaram. Então seria um desrespeito dessa diretoria com o Flamengo se eles pegassem e eles facilitassem para o Zenit contratar o Pedro. Se for para negociar o Pedro para o Zenit, que seja no valor da multa. Ah, não vou negociar. Ah, não vou comprar ele no valor da multa. Então também não quero vender. Simples. Para o Flamengo, não facilitar para times de fora achar, eu posso chegar lá no Flamengo e fazer o que eu quiser. É fácil tirar jogador daquele time. E não é fácil. Então, o Flamengo já decidiu que não vai negociar o Pedro. Essa é uma forma de dizer, eu não quero negociar, eu não vou facilitar. E tá certo, essa é a postura correta dessa diretoria em relação a isso. Porque o Flamengo foi muito prejudicado nessa janela por ele mesmo. Porque o Flamengo focou só em Claudinho e o Wendel. Mas o Zenit também teve a sua parcela de culpa de prejudicar o Flamengo por não facilitar a vida do Mengão nessa janela. E isso prejudicou demais, gente. Então, que o Flamengo não facilite para eles. A gente fala sobre essa semana do Flamengo. O Flamengo treina a semana inteira. O Flamengo que se prepara para o jogo contra o Internacional. Esse jogo sim será no Maracanã. Ainda assim será no Maracanã. Gente, o estado do gramado tá horrível. Horrível, horrível.
A raiva que dá é que a diretoria quer transformar o Flamengo em SAF para contratar o estádio. Só que, transformando o Flamengo em SAF, o Rodolfo Landim se manteria por mais tempo no clube. E ele passou grande parte desse ano lá fora, se reunindo lá com grandes clubes, com presidentes, para poder estudar o modelo de SAF deles. E isso é preocupante, porque a gente não quer SAF no Flamengo, a gente não quer essa gestão do Rodolfo Landim por mais tempo. Por mais que tenha sido vitoriosa, os erros se equiparam aos títulos, e isso prejudica. Porque o Flamengo já pagou várias multas de treinadores que vieram e não foram de acordo com o time. Treinadores que foram mal escolhidos. O Flamengo já fez erros de planejamento. O Flamengo, o melhor ano do Flamengo, os melhores anos foram 2019 e 2022 com o Dorival. Fora isso, o Flamengo passou vergonha. Ganhou algumas coisas? Sim, porque o time e o elenco é forte. Mas a diretoria errou muito. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, com você esse canal chega em lugares altos. Tamo junto, valeu!